Bem, minha gente, boa noite aos que aqui se encontram conosco, ainda mantendo os limites que são considerados pelo Sistema Único de Saúde, que é o isolamento ainda que persiste, mas aos poucos nós estamos retomando as nossas atividades e em breve estaremos concluindo todo esse período, esse processo e podermos, de maneira completa, atender aos nossos amigos aqui do Chico Xavier. Lembrando que todas as quintas-feiras, já começamos, teremos o estudo do livro Nosso Lar. Esse estudo ele não está sendo transmitido direto pelo Facebook, por uma série de fatores, mas aí a gente está pensando em gravar essas aulas, esse estudo e divulgar posteriormente através tanto do Facebook como pelo YouTube e também pelo WhatsApp. Lembrando também que a nossa campanha de doação de cestas básicas continua. Precisamos muito ainda da ajuda dos nossos amigos, dos nossos irmãos, para nos auxiliar no sentido de tentar, de alguma forma, amenizar a fome e a necessidade desses nossos irmãos, que com certeza são os grandes necessitados. O tema que nós escolhemos para esta noite, ele está muito ligado ao momento que nós estamos vivendo, que é o poder da mente. A mente, que é a essência de tudo que nós temos na nossa vida. Mas antes de falarmos da mente, e consequentemente do pensamento, é muito importante a gente aqui ressaltar um fato muito interessante, principalmente nas casas espíritas. É muito comum as pessoas virem em busca de uma ajuda, de um auxílio, e nas consultas, que não são consultas, mas nos atendimentos fraternos, sempre a pessoa que atende alegar que o fato que está ligado a um problema de um desequilíbrio, de um processo, até mesmo uma depressão, uma ansiedade mais dilatada, qualquer fator dessa natureza sempre liga ao obsessor. Tudo é obsessão. Como se todas as nossas faltas fossem provocadas por outro ou por outros. É muito comum a gente sempre colocar nos outros, no mundo, os problemas que de certa forma são nossos. Porque todo o processo da vida recai no autoconhecimento. Por isso que a gente sempre tem repetido aquela velha expressão que lá em Delfos ficou tão conhecida mundialmente, ainda hoje a gente tanto ouve falar, conhece-te a ti mesmo. O processo da vida é esse, é você se conhecer. Você veio aqui com um único objetivo, que foi cuidar de você, família, amigos e tudo que faz parte do conjunto da obra que é a vida de cada um de nós, são fatores secundários, mas o fator principal da vida é você. É você que tem que cuidar dos seus pensamentos, cuidar da sua vida, manter sempre o corpo saudável, para cumprir com essa transição que você está aqui vivendo, que logo, com certeza, nós vamos embora e vamos levar daqui exatamente aquilo que construímos no lugar que realmente foi predestinado ou determinado para ser construído, que é dentro de nós. Tudo que você fizer fora, o nome já está dizendo, está fora. As pessoas, os amigos, os familiares, claro que eles vão permanecer em nossas vidas, porque eles vão ser fruto daquilo que nós construímos e nos servimos dentro de nós. E todas as vezes que a gente vai falar de um tema como esse, a gente não pode esquecer da Trindade universal, que é o fator que determina tudo que nós podemos entender como existência, que é Deus. Deus, essa inteligência que atende a tudo e a todos,
Não um Deus antropomórfico como nos foi ensinado, né? Um Deus que manda, que pune, que condena, né? Aquele Deus do Antigo Testamento. Não é um Deus que nos obriga a nada, mas um Deus que está como uma manifestação dentro de cada um de nós. E para sermos felizes é preciso que nós estejamos em dia e bem próximos deste Deus. Daí a gente entender que para estar com Deus é preciso, em primeiro lugar, que estejamos conosco. Não adianta você procurar fora uma coisa que não vai ter o valor que tem quando ela está dentro de você. Costumo sempre também dizer que aquilo que a gente carrega nas mãos é transitório, não é nosso. O nosso é aquilo que nós carregamos dentro de nós, com o fator do pensamento e dentro da nossa própria consciência. Então Deus, Ele nos criou como essência, na condição de sua imagem, a sua semelhança. Portanto, todos nós temos um pouco, como eu disse, um pouco de Deus dentro de cada um de nós. Mas Deus nos ofereceu para o processo do crescimento, para a nossa evolução, a matéria, a tão conhecida matéria, que nada mais é do que a essência do fluido cósmico universal, esse fluido que permeia e forma tudo que você imaginar como a criação de Deus, esse sopro, como ele chama, do Criador, que está em tudo e em todos. E nessa trindade a gente começa a crescer e a desenvolver começamos a crescer e a desenvolver os nossos potenciais de vida. Então a vida é uma construção que se edifica dentro de cada um, pelo sacrifício, pelas lutas, pelas idas e vindas nesse processo que nos convida sempre a uma única realidade, a libertação através do amor. Isso com certeza tem sido algo fundamental em nossa vida. Então o espírito ele precisa da matéria para desenvolver-se, sabendo ele que a matéria não é para ser entendida como uma posse definitiva, como o homem muitas vezes aqui pensa. A matéria é para ser utilizada, mas ela tem que ser devolvida ao sistema. A própria natureza divina já nos mostra isto. A partir do instante que nós considerarmos esses fatores, nós teremos uma chance enorme de construirmos uma vida plena e que, com certeza, ela vai ser aquilo que foi programado para cada um de nós. Então Deus criou tudo a partir de um princípio que Ele chamou de princípio inteligente. É aquilo que tem o poder de aprender e evoluir, interagindo, como eu disse, com a matéria. Então esse princípio inteligente, ele se utiliza do fluido cósmico universal, como eu disse, para construir tudo que é necessário para o seu processo evolutivo. A matéria, ela não aprende. A matéria é burra, mas ela acumula informações, o que a torna cada vez mais complexa. À medida que você vai trabalhando a matéria, você vai encontrando mais complexidade, porque esse é o processo natural. Agora, ela não tem o poder de pensar por si. É como se fosse um computador. Armazena tudo que você coloca na sua memória e ali fica guardado. Todas as vezes que você acessar, aquelas informações, aqueles conteúdos ali estão. Quando eu falo em matéria e nós estamos trabalhando com o poder da mente, podemos já considerar isso como matéria mental. A matéria mental, ela é construída exatamente por essas informações, por esses conteúdos que nós vamos acumulando, construindo no dia a dia da vida de cada um de nós. Por isso que eu sempre costumo dizer que nós somos o que nós pensamos, e o pensamento é o que determina o caminho que nós vamos seguir em nossas vidas. Então, o Espírito, como sendo o princípio de tudo, como a essência de tudo, nele está todo o nosso pensamento. Os cientistas, os homens que estão mais ligados à área da mente, como os psiquiatras, os neurocirurgiões,
os neuroclínicos, eles consideram que a mente e o cérebro é uma mesma realidade. Isso já não tem mais nenhum sentido em a gente querer acreditar. A mente, ela é imaterial, o cérebro é de natureza material, ele é fisiológico. O cérebro se processa ou ele trabalha com as funções naturais do corpo, que são as sinapses, que são de natureza física, e os neurotransmissores, que são de natureza química. Então o cérebro, ele processa todas as suas informações que são recebidas pela entidade que comanda tudo, que é a mente. A prova é tanta que quando nós aqui partirmos no evento da morte, o cérebro, ele transmite rapidamente para a mente tudo que está ali gravado. E a gente vai embora levando toda a nossa história, e aquele corpo vai ser entregue para a natureza, e no processo de decomposição ele se transforma em nova matéria. Isso é a vida. Então, o primeiro corpo que nós formamos é o corpo mental. Esse corpo mental é a mente que se individualiza. Por isso que nós somos diferentes, por mais que queiramos ser parecidos. Nós somos até gêmeos univitelinos, eles não têm uma mesma mente, porque são entidades individualizadas, cada um carregando consigo a sua própria história. Eu não sei por onde eu passei, porque provas eu tive que me submeter para chegar aonde eu estou. É bem verdade que eu assumi várias personas, como nós vamos ver mais adiante, para chegar a esse que aqui está. Porque a vida é uma sequência de idas e vindas que vão fazendo com que a gente aos poucos vá se libertando das nossas culpas, dos nossos erros, da nossa ignorância, podendo assim dizer. Então, esse corpo mental, ele guarda tudo o que é necessário para a construção e edificação da nossa vida. E esse corpo, ele precisa, como a mente, ele precisa de um outro corpo, que é o corpo que nós temos mais sutil, chamado de perispírito, o corpo espiritual, ou até mesmo modelo organizador biológico, como nos disse o Dr. Hernani Guimarães. Ele é um corpo formado por uma energia que ainda desconhecemos, por ser de natureza quintessenciada. Essa energia, ela vai formar toda a estrutura deste corpo mediante o pensamento que você traz. Se você traz na sua mente ou no seu corpo mental pensamentos embrutecidos, com certeza esse corpo vai sofrer os reflexos desse pensamento e será um corpo não bem elaborado, porque à medida que o corpo vai sendo elaborado, ele vai tirando desses conteúdos mentais os fatores que vão construir esse processo. Então é preciso a gente entender, uma pessoa feliz, ela pensa tudo em termos de felicidade, e o corpo começa a refletir isso de natureza bem objetiva. E o corpo perispiritual, é nele que estão as nossas emoções. As emoções, elas fazem parte do nosso dia a dia. Significa fora, externo. Moção é movimento. São os fatores que vão acontecendo e vão mexendo com os nossos conteúdos mentais. Tanto você pode ser movido por uma emoção de valor ou de natureza positiva, como de uma emoção negativa. Isso vai depender de cada pessoa, de cada momento da nossa vida. E chegamos finalmente a esse corpo perecível, esse corpo que tem um tempo de existência, um corpo que começa a morrer a partir do momento em que ele nasce, que é o corpo que nós estamos agora utilizando para essa única experiência. Terminada essa experiência, nós vamos devolver este corpo e vamos seguir a nossa jornada. É muito difícil a gente entender dessa forma, porque nós não fomos criados nem programados para pensar assim. Todas as crenças, ou quase todas as crenças, elas colocam na nossa consciência que nós vamos morrer, que nós vamos partir desta vida para outra, e nos preparam muito mais para a morte do que para a vida. E, consequentemente, isso muitas vezes levam aos conflitos, aos transtornos que são comuns na vida de todos nós.
E esse corpo físico, ele é o corpo que expressa toda a nossa vontade. Por isso que eu sempre digo, ele é o corpo do efeito e não o corpo da causa. Toda causa, tudo o que acontece na nossa vida nasce lá naquele corpo mental que é de natureza própria do espírito. Se você é uma pessoa que tem pensamentos positivos, é uma pessoa proativa, uma pessoa motivada, o seu corpo, com certeza, ele assimila todos esses fatores organicamente, porque a célula é uma entidade viva que capta de nós todas as informações que nós emitimos pela força do pensamento. Então, nesse corpo nós temos os nossos hábitos alimentares, que fazem parte da sua manutenção. Dentre esses fatores temos o problema que hoje é difícil de ser controlado, que é o problema do descanso, o problema do sono. Veja que todas as perturbações que nós temos de natureza mental, elas provocam uma alteração no sono, muitas vezes na própria realidade do dia a dia. E esse desconforto, ele só pode ser corrigido se você fizer uma correção na base de tudo que é o corpo mental. E aí a gente procura muitas vezes um profissional, ele vai interagir naturalmente usando os meios que são necessários. Através dos medicamentos você pode alterar alguma coisa? Claro que pode. Você pode estabilizar, mas lembrando sempre que os medicamentos eles não têm o poder de cura. Os medicamentos eles remediam, ele tem uma função que é de normalizar, que é equilibrar o sistema químico do corpo, porque química só atende química. Então, ao tomar um remédio, você estabiliza a matéria, considerando o corpo físico, mas o corpo mental ele permanece com seu desajuste. Então, logo passa o efeito do medicamento, aquela ação volta a atuar muitas vezes até mais intensa. Por isso que a gente, no tratamento espiritual, a gente trabalha essencialmente a mudança do pensamento. A gente não pode fazer outra coisa senão essa. Não adianta, ninguém pode mudar o que não se pode ser mudado. Então, por mais que você reze, por mais que você seja uma pessoa voltada para uma crença, para uma religião, mas se você não fizer essa revolução do pensamento que é imposta para um processo de transformação, você não sai das suas sombras e dos seus conflitos, que muitas vezes se instalam na memória presente, mas são consequências de memórias passadas. Todos nós temos um passado que eu posso até dizer não bem recomendável, porque se o processo é evolutivo, eu ontem era menos do que... Então, é preciso a gente tratar tanto do corpo físico, principalmente, porque é o corpo mais essencial para a experiência presente, mas temos que tratar de maneira mais objetiva o nosso corpo mental. E é esse nosso estudo, é esse nosso tema para esta noite. Fazendo uma alusão do pensamento como sendo uma grande fábrica, o dono seria o espírito. O gerente poderia ser e é a vontade. A matéria-prima seria a ideia. E o produto seria o sentimento. Então veja que ele faz aqui uma comparação muito bem colocada acerca do pensamento, fazendo uma alusão ou uma comparação com uma grande fábrica. Então, para melhorar a qualidade do produto, o que é o produto? O sentimento. Você tem que melhorar a matéria-prima, que é exatamente a ideia. Para que você tenha bons sentimentos, é preciso que você tenha boas ideias. Essas ideias são movidas pelo gerente da fábrica, que é a vontade, e tudo controlado pelo dono, que é o espírito, ou seja, tudo parte do espírito. O pensamento, mas o que é mesmo o pensamento? O pensamento é um fluxo energético do campo espiritual. A vibração é um movimento de vai e vem, chama-se também de movimento vibratório, ou seja, o pensamento, ele não é
uma coisa constante, por isso que ele é tão difícil de ser trabalhado, porque ele é como uma onda que está oscilando e se movimentando intensamente a todo instante, a todo momento. Veja que a gente não consegue controlar o pensamento. A cada instante, a cada segundo a gente está pensando uma coisa, de repente muda para outra, e essa força dinâmica que ele move é o que muitas vezes nos leva aos conflitos. Não saber dominar o pensamento é ser uma pessoa totalmente desequilibrada. O desequilíbrio leva às disfunções, que são as doenças que são chamadas de doenças oportunistas. Sabemos que o pensamento é um fluxo fluídico, é matéria sutil do corpo espiritual, logo o pensamento é concreto e às vezes muito visível, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. São aquelas monoideias. A gente cria muitas vezes uma imagem, materializa essa imagem através do pensamento e ali se prende e passa a ser vítima desse pensamento. Quando se trata de um pensamento de natureza positiva, isso é muito bom, mas quando é de natureza negativa, você passa a corroer aquilo e muitas vezes você aos poucos vai anulando toda a sua capacidade de desenvolvimento, de crescimento mental. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o padrão moral do espírito. Moral, aqui ele quer dizer, como a gente conhece o termo de moral, norma de conduta, a maneira como eu conduzo minha vida. É preciso a gente ter muito cuidado em saber lidar com esses fatores, porque são eles que vão dar todas as diretrizes da vida de cada um de nós. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde é necessário a convivência, principalmente no seio familiar, onde nós atraímos mentes de toda ordem, e quando essas mentes possuem o mesmo padrão vibratório que o nosso, então nós estamos muitas vezes envolvidos por processo de simbiose mental. Ou seja, no lugar onde há desequilíbrio das pessoas, você sem perceber muitas vezes se vê vítima e contaminada por esse desequilíbrio. Isso generaliza-se e cria-se um campo de flutuações mentais de mesmo padrão e consequentemente fica muito difícil mudar isso, se não existir, pelo menos da parte de um desses membros, a vontade de querer modificar ou até transformar essa vibração. Isso é muito importante. Jesus, ele era um artífice e um grande idealizador desses processos, porque muitas vezes ele estava em alguns lugares, ele percebia que os pensamentos estavam totalmente em desarmonia e só a sua presença, através de uma vibração que só ele tinha, ele conseguia mudar os pensamentos. Isso é muito importante a gente procurar entender. A trajetória da vida. A trajetória da vida é a gente seguir um plano de unidade, como nós falamos, um plano de individualidade, em meio a toda a diversidade. Nós vivemos num mundo de muitos conflitos, principalmente no campo das ideias. E é assim que tem que ser, para que possamos assim aprender. As diversidades, os conflitos, as divergências fazem a gente aprender. Aprender o quê? Aprender a exercitar sentimentos que são tão difíceis, como a paciência, a humildade, a obediência, o equilíbrio. E nem sempre a gente se deixa levar por esses fatores. Então, onde o meu eu profundo, essa essência que nós vimos, esse princípio inteligente jamais elaborado, é um observador da personalidade ou do persona vigente. Nós somos um observador de nós mesmos. Veja, eu sempre digo, todas as vezes que uma pessoa comete um erro, o que ela menos precisa ouvir de alguém é que ela errou como crítica, porque ela já sabe. Quando nós cometemos um erro, como a nossa natureza, a nossa essência foi programada para outros fins, consequentemente nós assinalamos isso. Muitas vezes não queremos aceitar, resistimos, até por orgulho, por egoísmo, mas esses fatores eles estão ali como um assunto pendente,
como um problema que precisa ser resolvido dentro de cada um de nós. Então, do livro Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, no seu prefácio ele traz uma mensagem muito importante acerca desse nosso tema, onde ele diz: o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento, ele cria a vida que nós procuramos. Se você quer ter uma vida boa, é preciso que você se nutra de pensamentos bons. Através do reflexo de nós mesmos. Todas as vezes que a gente critica uma pessoa, que a gente critica um fato qualquer, que seja ele, isso é um reflexo de nós mesmos. Toda pessoa que odeia é porque traz o ódio dentro de si. Até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios. Olha que ele fala, esses cursos dos milênios são exatamente os processos reencarnatórios. Uma vida só não dá para corrigir tantas coisas na nossa existência, na nossa vida. Através do curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor do nosso Criador. Essa força, ela permanece ativa dentro de nós. Deus não nos abandona em nenhum instante. E aí você diz: e por que eu me sinto muitas vezes tão distante de Deus? É porque você realmente se deu a essa condição. Deus está sempre ausente, presente em todos os momentos, até nas nossas tristezas, nas nossas agonias, nos nossos erros, porque Deus é uma manifestação que não tem o poder de nos corrigir como nós gostaríamos ou como nós precisaríamos, porque Deus, nesse instante, Ele fica esperando de você a sua própria ação. Portanto, a ideia de um Deus que a todo momento está nos dizendo o que é certo e o que é errado, não mais existe na consciência do homem moderno. Esse Deus que está sempre dizendo: olha, não faça isso. Não. Ele nos deu um fator que é fundamental na vida de todos nós, que é o direito de escolhermos o que queremos para a nossa vida. O livre-arbítrio é, depois da reencarnação, vindo também depois do processo da criação, aquilo que nós temos de mais fundamental na nossa vida. Se Ele nos permite escolher, Ele respeita as nossas escolhas, mesmo sabendo que não é a melhor. Por isso que os Espíritos disseram que todas as vezes, em todos os momentos que nós nos afastamos da lei de Deus ou de Deus, nós incorremos nos erros que são consequências desses atos que muitas vezes nós praticamos quando não utilizamos de forma equilibrada o nosso pensamento. Deus é o caminho, mas cada um traça o seu caminhar. Ele nos mostra tudo. Ele nos dá tudo, mas depende de cada um de nós aceitar ou não. A lei de Deus atende a todos, e todas as vezes que dela nos afastamos, como eu disse, caímos nos erros que precisam ser corrigidos e não punidos. Deus não pune ninguém, porque o amor não pune. O amor corrige, o amor ampara, o amor oportuniza. Esse é o sentido do amor de Deus. Então, o pensamento, continuando, é matéria mental que flui do Espírito, criando a sua realidade através das nossas ideias, dos nossos conceitos e, principalmente, como nós vamos ver, através das nossas crenças. Mas tudo isso está ligado às nossas emoções. São os nossos sentimentos e as nossas emoções que dão o colorido do nosso dia a dia. O pensamento, através do magnetismo humano, tanto ele repele como atrai tudo que está em sintonia com ele. Veja que a gente muitas vezes tem uma dificuldade enorme de conviver dentro de um relacionamento ou de um encontro ou de um instante da vida, por conta dessas frequências, dessas vibrações mentais. Quantas pessoas muitas vezes estão próximas de nós não nos sentimos bem. Isso tudo se dá por essas forças que ainda não temos o poder de dominar da maneira como deveríamos e que, consequentemente, vai estruturando toda a nossa história de vida. Finalmente,
o que dá o tom do pensamento é o seu conteúdo emocional. Veja que tudo isso está sempre ligado a fatores que fazem parte da natureza de cada um de nós. Trabalhar isso não é fácil, mas a doutrina espírita ela abre um espaço enorme para esse entendimento, por ela ser de natureza tríplice. Ela é filosofia, ela é ciência e também ela traz o sentido da religiosidade. Por isso que Allan Kardec disse com muita propriedade: espírita, amai-vos. Mas ele completa dizendo: espíritas, instruí-vos. Ou seja, sem instrução, o amor ele não tem como crescer, se desenvolver. Uma vez emitido, isso foi dito por André Luiz, uma vez emitido, os pensamentos voltam inevitavelmente ao próprio emissor. Veja que coisa interessante. O pensamento ele volta sempre para quem emite, de forma a envolver o ser humano em suas próprias ondas e criações mentais. E muitas vezes podem estar acrescidos dos produtos de outros seres que com eles se harmonizam. Aí é quando entra exatamente o processo obsessivo. Mas é o que eu digo sempre, o obsessor, ele apenas assopra a brasa que já está acesa. Ele é um convidado, muitas vezes inconsciente, que entra em nossas vidas porque nós atraímos ou até mesmo convidamos. Consequentemente, isso vai fazer parte de cada um de nós. São momentos da vida. Então, nós não podemos jamais esquecer que esse pensamento é o que vai dar todas as diretrizes da nossa vida, tanto presente como da nossa vida futura. Então, os pensamentos, eles são formados por esquemas cognitivos. Esses esquemas cognitivos, eles surgem de experiências passadas, porque nós vivemos muito mais o passado do que o presente. Por exemplo, tudo que nós estamos falando agora traz muito mais conteúdos de nossa vida passada do que propriamente desse momento presente. Então, esses esquemas cognitivos, eles geram uma cognição, ou seja, um aprendizado. É como se nós estivéssemos numa escola constantemente repetindo determinadas lições que fazem parte do nosso dia a dia. E após uma fixação mental, ou seja, após aquilo tudo se fixar como verdade em nossa mente, porque o que faz uma coisa ser verdadeira em nós é a nossa aquiescência, é nós determinarmos como sim. Uma vez dizendo sim, a mente ela não mais modifica, quando guardado aquilo nos nossos arquivos do inconsciente. E aí nós formamos os padrões verbais, que são essas imagens que nós vimos anteriormente. Todas as vezes que a gente pensa em algo, a gente tem que dar a ela uma imagem, um sentido. Materializar o pensamento é isso. Se você imagina uma casa dos seus sonhos, um carro ou uma pessoa, você tem que dar a ela uma forma, um espaço, um tempo, porque a mente só trabalha com esses esquemas que ele chama, como ele chama aqui, esquemas tanto verbais como esquemas cognitivos de imagem. E aí forma o nosso sistema de crença. Crença é tudo aquilo que eu acredito. Então, esse sistema de crença é o conjunto de todos os nossos esquemas de aprendizagem e de natureza cognitiva. Agora, o que acontece? Essas crenças, elas tanto podem ser positivas e proativas, como elas podem ser negativas. Pessoas que carregam crenças negativas, elas não evoluem, elas não crescem, porque elas acham sempre que vão continuar perdendo se elas no passado tiveram a experiência da perda. Consequentemente, elas criam um sistema e passam a ser refém desse sistema. Isso nós fazemos de maneira automática no nosso dia a dia. Quantas coisas nós deixamos de fazer, deixamos de tentar, até mesmo em relações, em convivências, porque consideramos essas crenças como sendo verdades que não podem ser mudadas. Muitas vezes até pedir um perdão
modificar uma relação. Eu não vou fazer porque eu sei que não vai dar certo. São as pessoas pessimistas por natureza. E, consequentemente, isso faz com que ela tenha um retardamento através do pensamento no seu processo evolutivo. E o que é mais difícil e mais complexo é que nós formamos um mapa interno dentro de nós. E o que significa esse mapa interno? A forma como nós vemos tudo. Se você pegar o mapa do Brasil, esse mapa ele foi desenhado há centenas de anos atrás. Quantas coisas se modificaram? Cursos de rios foram modificados, cidades foram modificadas, mas o mapa está lá. Então a gente muitas vezes constrói esse tipo de mapa dentro do nosso pensamento. Achar que as pessoas não mudaram, que nada mudou e trazem sempre o homem velho, como Jesus disse, mata o homem velho para fazer nascer o homem novo. A vida ela tem isso como um ideal fundamental, o novo. Não ficar preso a tantas coisas que com certeza não tem mais o sentido de existir de maneira tão presente na nossa vida. Nós não podemos demover, nós não podemos eliminar o nosso passado, claro, mas nós podemos reinventá-lo, mudar esse mapa interno, dar a ele um outro sentido. As pessoas, por exemplo, as pessoas que são vítimas de processos depressivos, de alguns transtornos, são pessoas que estão presas a essas coisas do passado. E, consequentemente, elas não encontram meios, que não é fácil, para fazer essa remoção, que nem sempre é possível. Mas você pode trabalhar isso, fazendo com que haja uma modificação na sua maneira de ver, que esse esquema mental seja modificado no sentido de fazer com que aquilo tome um outro sentido e que possa trazer para você os resultados mais positivos. Então, esse mapa, que é a forma que nós usamos ou temos de ver tudo. Portanto, é preciso que a gente tenha todos esses fatores como realidade a ser estudada na vida de cada um de nós. Então, os sentimentos, eles são formados a partir desses fatores que se estabelecem dentro de nós. O pensamento, ele gera o sentimento. O sentimento, por sua vez, ele cria os estados emocionais, que são a soma desses sentimentos com as sensações viscerais. Veja que as emoções, elas movem todo o nosso corpo físico. Quando a gente muitas vezes tem uma notícia ruim, o corpo sofre as consequências imediatas. Como é que o meu corpo sofre um mal-estar se ele não tem a capacidade de captar o que é ruim e o que é bom em termos de pensamento? Mas através dessas emoções você provoca um desequilíbrio, uma desarmonia que com certeza pode causar um dano terrível ao seu corpo, até mesmo levá-lo a um momento de morte fatal, entendeu? Com certeza, esse sentimento que se move ou move por esses estados emocionais, porque um está ligado ao outro, vai provocar, como eu disse, alterações no seu corpo físico. E isso vai provocar um outro fator, que é o seu comportamento. Pessoas que têm comportamentos desequilibrados, pessoas agressivas, pessoas repressivas, pessoas que são muitas vezes de difícil acesso em termos de convivência, de contato, elas são assim porque elas trazem isso dentro do seu próprio pensamento. Não adianta você querer mudar porque não consegue mudar. E o que é incrível, minha gente, nos processos reencarnatórios, muitas vezes as nossas crianças já trazem tudo isso como uma demarcação no seu campo mental. E se ela não tiver uma ajuda, se ela não tiver um apoio no meio em que ela vive, ela não se liberta mais uma vez. Um dos casos mais comuns é o autismo. Segundo nos diz Dr. Hernani Guimarães, o autista é um espírito que reencarna e diz que não quer conviver com ninguém. Ele quer viver o seu próprio mundo. Veja como eles são totalmente diferentes. Eles não aceitam, eles são inteligentes, são pessoas muito senhoras de si, mas chegam a ser excessivamente. Eles não aceitam críticas, eles não aceitam nada que modifique o seu comportamento e a sua condição. Por isso são difíceis de serem trabalhados, dependendo do nível do autismo, claro.
Então, esse comportamento vai gerar as nossas atitudes, e isso leva sempre a um resultado, que é esse que nós estamos vivendo. Ou seja, nós estamos aqui agora movidos por um único fator, que é o nosso pensamento, que vai criar ou está criando os nossos sentimentos, que vão gerar os nossos estados emocionais, provocando uma alteração no nosso estado fisiológico, que vai promover o nosso comportamento, nossas atitudes, e finalmente é tudo isso que a gente precisa ver e trabalhar. Então, se você é criado num meio onde tudo é visto de forma negativa, vocês devem conhecer e já devem ter presenciado isso, é bem provável que você se torne uma pessoa negativa e insegura em todas as suas decisões. Isso não é uma regra geral, claro. Isso depende muito da força interior que cada um de nós tem. Muitas vezes ele nasce num lugar onde nada promove na vida dele fatores de crescimento, mas ele, por ter sentimentos de natureza mais estruturada e mais profunda, ele consegue reverter situações como essa. Você vê, muitas vezes aparece aquele jovem que nasce na favela em meio à bandidagem, o ambiente nada lhe ajuda, muita pobreza, muita falta, muito crime, mas eles se destacam. São pessoas totalmente diferentes. Por quê? Porque tem esses espíritos, eles têm sentimentos bem estruturados e bem formados dentro deles. Com certeza esses sentimentos vão gerar emoções que são de mesma natureza. É por isso que a grande maioria das pessoas tenta mudar os seus resultados e não consegue. Vocês devem conhecer pessoas que lutam tanto em querer mudar de vida, e por que ela não consegue? Troca de emprego sempre, faz todo tipo de concurso, de curso, muda de lugar, mas acaba sempre colhendo os mesmos resultados e não consegue entender o porquê de tudo isso. Nós temos encontrado um sem número de pessoas na casa espírita que nos procuram trazendo esse tipo de ideal de vida. Entretanto, existem aquelas que tudo que toca vira ouro, né? Então você pergunta, como é que isso pode acontecer? Isso acontece porque elas têm uma outra programação mental. É como eu disse, são pessoas que estão passando por um momento difícil, como todos nós aqui acolá somos convidados a passar, mas elas têm uma estrutura de base, elas têm a capacidade de resistir às adversidades, porque trazem sentimentos que elas já trabalharam dentro desse fator. Ou seja, ela edifica no lugar onde já tem um alicerce, onde já tem base. Então, o seu inconsciente, quando ele bem estruturado, fornece os argumentos que nada mais são do que as crenças positivas, aquelas crenças que nós falamos, que são fatores cognitivos, são esquemas que nós construímos dentro de nós, que além de serem positivas, elas são libertadoras. Ou seja, você não está mais preso a determinadas coisas que lhe prendiam por consistência sua, por inconsequência sua, e muitas vezes por falta de vontade de querer mudar. Porque muitas vezes a gente quer tudo, mas não faz nada para ter tudo, né? Então, tudo que você precisa fazer é manter a imagem daquilo que você quer conseguir em seu consciente. Ou seja, você tem que ter um projeto de vida, em termos de vida presente. Então não adianta você acordar de manhã e dizer que não sabe o que vai fazer, que não tem o que fazer, não. A gente tem que ter uma programação de vida, que para isso nós fomos criados. Eu, quando era professor, eu ficava muito triste quando eu via um aluno, já no terceiro ano do ensino médio, sem decidir para que universidade, ou que curso ele queria fazer, ou que caminho ele queria seguir. Isso é muito difícil para a gente entender na vida de um adolescente. Os adolescentes, os jovens, eles são movidos por sonhos, e esses sonhos são responsáveis pelo crescimento deles. Então, quando a gente deixa de sonhar, é porque a vida está morrendo dentro de nós. A gente tem que sonhar todo dia a gente tem que procurar algo novo, mesmo que esteja vivendo um momento difícil, mas saber que tudo vai passar e que você precisa trabalhar esse processo de passagem, de mudança, e associar a isso uma forte emoção
e insistir na ideia até que ela seja aceita pelo seu inconsciente. Ele está dizendo não, porque ele foi programado para dizer não, mas eu insisto dizendo sim. Por isso que nós temos sempre essa luta intrapsíquica dentro de nós, entre o sim e o não, o verdadeiro e o falso. E dessa forma, ele irá mudar todos os seus resultados. Ou eu me rendo e me entrego ao meu inconsciente, ou eu provoco uma mudança e crio uma nova realidade. Isso vai depender de cada um. E não procurem esses falsos profetas mentirosos que estão aí vendendo salvação, vendendo solução, porque a solução está dentro de você. Eu costumo sempre dizer, as orações, elas são muito importantes porque elas nos fazem nos ligarmos a quem verdadeiramente pode nos ajudar. Então Deus realmente Ele pode nos ajudar, não mudando o nosso pensamento, não mexendo no nosso inconsciente, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, mas Ele pode mandar alguém que venha nos ajudar, um bom conselho, um bom amigo, um bom lugar de trabalho, uma família equilibrada, um ambiente, uma casa espírita, uma igreja, tudo isso ajuda muito, mas são fatores que vão provocar um estímulo dentro de você, porque o problema é seu e é você que vai ter que resolver. E depois que você decidir exatamente o que é que você quer para mudar sua vida, tudo o que você precisa fazer com o seu inconsciente é que seu consciente mude a imagem que ele tem programada em seus arquivos. Foi exatamente aí onde Jesus nos afirmou: matar o homem velho para nascer o homem novo. Ah, mas eu tive uma vida que não foi boa. Sim, mas não mudei. Quantas pessoas tiveram problemas, mas problemas graves no passado? Mas os problemas existem no dia a dia da vida de todos nós. Eu costumo sempre dizer, se você dirigir o carro olhando para o retrovisor, você vai bater. Você tem que olhar para o para-brisa. O retrovisor é para a gente fazer manobra. A vida precisa olhar, a gente precisa olhar para trás para as manobras da vida. A gente tem que ter tudo isso bem guardado e bem controlado dentro de nós, para que a gente possa produzir algo que seja realmente proativo e influente na nossa existência e no nosso presente. E aí entra a doutrina espírita, fantástica, que tem tudo para nos oferecer acerca de todas essas problemáticas da nossa vida. Ela tem o poder de abrir os nossos horizontes, tirando as ilusões que nos são mostradas muitas vezes. As pessoas pensam que tomar um passe, fazer um tratamento, Não, gente, tudo isso tem o poder de nos promover um processo de mudança somente. Ninguém pode mandar em ninguém. Nos afirmando que nós somos espíritos imortais e que a vida não se resume apenas a essa experiência, que nós vamos continuar. Tem pessoas que começam a morrer depois dos 30, 40 anos, quando é exatamente o momento mais importante que o espírito tem para renovar-se e preparar-se para a viagem de volta. Nós não somos daqui. Vamos fazer uma viagem daqui a pouco e precisamos levar na nossa bagagem, através do pensamento, os bons sentimentos, para darmos um sentido de crescimento na nossa vida. Praticamente todas as religiões preparam seus fiéis para a morte, é o que a gente vê. Por isso, muitos dos que partem daqui chegam ao mundo espiritual cegos, tateando o escuro. A gente tem percebido, visto em muitas obras, como é difícil a vida no mundo espiritual, dos espíritos que saem daqui sem se preparar. Imagine você fazer uma viagem e ir para um lugar sem ter a menor noção, sem ter o menor preparo. Você vai ser um simples desconhecido. Muitos não conseguem sequer sair daqui, porque, como eles dizem, morrer é muito fácil, difícil é desencarnar, difícil é eu sair desse programa de vida que eu me enclausurei, me libertando das coisas materiais. Não, quando eu digo material, não falo só nas posses, mas principalmente nas convivências. Se você acredita que vai morrer, suas escolhas são limitadas e envolvidas por medo e insegurança. Então eu vou morrer. Quantos dizem, eu não vou fazer mais nada, a vida para mim.
Gente, até o último momento, até o último suspiro de nossa vida foi programado por Deus. Ninguém pode atentar contra isso, porque a reencarnação é uma oportunidade que Deus nos dá para voltarmos, para vir neste mundo retificar coisas que não foram retificadas na experiência anterior e nos promover crescimento, que também nós não conseguimos na outra experiência. É o aluno voltando para a escola, e se ele se antecipa saindo da escola, ele vai ter que voltar, e talvez ele não tenha mais a mesma escola, os mesmos professores que ele tinha antes. Aí começa aquilo que ele disse, o sofrimento, que você mesmo criou por não ter entendido uma coisa que era tão óbvia. A doutrina espírita, ela nos ensina que não temos apenas uma vida, portanto, temos problemas que não serão resolvidos nessa existência. É verdade. E a gente acha que pode resolver tudo aqui. É preciso, para tanto, a iniciativa e a resignação. Isso é muito importante quando a gente analisa o processo da vida. A iniciativa é aquilo que a gente comentou agora. A vida precisa de iniciativa. A gente tem que estar sempre criando coisas novas. E lembrando que os problemas têm solução. Todos os nossos problemas, eles têm solução. É só ter paciência e trabalhar por ele. Porque a gente muitas vezes quer resolver um problema que talvez seja de existências, de anos, de décadas, num exato momento, quando isso não pode ser dessa maneira. Leva-se tempo, muitas vezes, para se chegar a um resultado dessa natureza. Mas aí existe outro fator que nós precisamos trabalhar através do pensamento, que é a paciência, que é a ciência do esperar. Mas existe outro fator muito importante, que são as nossas situações. Situação é você se situar numa ação, ou seja, existem coisas em nossa vida que nós não podemos mudar nessa existência. Você não pode mudar o pai que você tem ou teve, a mãe, muitas vezes um irmão. É preciso você entender que essa proposta foi previamente elaborada, e não foi elaborada por nem qualquer um, não. Foi por seres que pensam em sua felicidade. Está sendo ruim, mas era o melhor que poderia ser. E aí é preciso existir um fator fundamental, que nós vimos lá no Sermão do Monte, como a segunda condição para a ascensão, que é a resignação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, se você está chorando, você tem que saber por que está chorando, e não chorar como revoltado, como vítima. Chore, mas chore como um resignado, ou seja, aceitando aquilo. Não aceitar aquecendo e apenas aceitar porque tem que aceitar, mas aceitar com inteligência, através de um pensamento que com certeza se estrutura pelos meios que você utiliza em termos de crescimento interior. Através da reencarnação, sabemos que dentro de nós existe uma multidão de personas que já vivemos, e aqueles que estão ligados a essas vivências. Eu não sei que personagens eu assumi ao longo de todas essas passagens ou essas experiências que eu vivi. Eu estou Dejan, você está João, o outro está Maria, o outro está Pedro. Mas isso é um persona, é uma representação temporária que esse espírito está fazendo para uma experiência evolutiva. Esse persona, daqui a pouco, ele vai embora e você volta a ser quem você era, em essência, um espírito. Logo você vai assumir outro, dependendo da sua necessidade. Por isso que o espírito, ele não tem sexo. Tanto você pode, no processo reencarnatório, vir no masculino como no feminino, isso vai depender da experiência que ou você escolheu ou foi escolhida pela espiritualidade, quando muitas vezes o espírito não tem ainda condições para tal. Então, por isso é que a gente precisa entender que temos o corpo que precisávamos e era o melhor que a gente poderia ter. E como ele disse, estamos na família que nós programamos para o nosso desenvolvimento.
Então são esses personas que vão aos poucos construindo toda a nossa história de vida, até que cheguemos a um dia ou um momento que não precisamos mais de nenhum personagem, porque estaremos plenos e seremos aquilo que quisermos, por sermos um Espírito perfeito, como perfeito foi e é Jesus. Veja que numa passagem muito interessante que a gente pode fazer como comparação a esse momento que nós estamos aqui falando, foi quando Jesus esteve diante daquele jovem endemoniado que batia, que caía, e Jesus pergunta: quem és tu? E ele responde: meu nome é Legião. Ou seja, ele estava ali assumindo vários personagens desequilibrados, e Jesus, só ele teve o poder de perceber isso. Quantas vezes nós estamos possuídos pelos nossos próprios personagens do passado? Exatamente isso está no nosso arquivo de memória inconsciente. Veja que muitas vezes as pessoas confundem, né, os processos mediúnicos. Porque um espírito muitas vezes é você mesmo falando com um personagem seu do passado. Recentemente aconteceu no México, no Congresso de Medicina, se falando sobre osteoporose, uma criança de 8 anos de idade falou por mais de 1 hora sobre o tema, diante de quase 400 médicos especialistas na área. Onde é que essa criança foi buscar tanto conhecimento acadêmico de natureza superior, principalmente numa área tão complexa como a medicina? É porque essa criança já foi, numa experiência passada, um médico nessa área. E aquilo está adormecido, esquecido temporariamente no seu inconsciente, como um personagem que já foi vivido. Porque esses personagens, eles têm que ficar numa área esquecida, ou uma área de esquecimento, para não confundir e interferir nesse personagem presente. Por isso que o nosso passado, ele é muitas vezes difícil de ser controlado nas nossas experiências presentes. Então, nós temos muita coisa para falar. A energia mental, o que é que essa energia é? Ela inicia no pensamento, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: eu agi sem pensar. Não pode. O pensamento é força dinâmica da mente. Ninguém pode viver sem pensar, até dormindo. Aí é que a gente pensa. É aí que a mente se desloca do cérebro, fica mais livre, e aí o pensamento voa, como diz o poeta. Então o pensamento, ele inicia através da mente, criando o sentimento, como nós vimos. O sentimento gera a vontade gera a ação. Então tudo que nós fazemos através do nosso pensamento. Só que o pensamento muitas vezes ele é automático, ele age de maneira muitas vezes inesperada com determinados discursos, porque a palavra, ela veste o pensamento. A palavra evoca um pensamento, que evoca um sentimento e que provoca uma vontade, como nós vimos. Então, os sentimentos, eles têm uma energia muito mais forte do que nós podemos pensar. Por isso, os percebemos com mais intensidade. Eles são tão intensos que os sentimentos, sob forma de sensações viscerais no próprio corpo físico, têm o poder de provocar alterações nos nossos centros de força, que consequentemente é o que a gente mais trabalha aqui no Chico Xavier. Então, muitas pessoas que apresentam determinadas doenças, tanto no corpo físico como no corpo mental, são pessoas que trazem esses centros de força, os conhecidos 7 chakras, que em desarmonia eles provocam uma desarmonia ainda muito maior no corpo físico, fazendo as alterações acontecer, levando as pessoas aos processos doentios. Então, por exemplo, se você está com um processo depressivo, geralmente é o chakra esplênico que está em desarmonia, porque os chakras, eles estão no nosso plexo nervoso, ligado diretamente a eles, e que vão estar ligados aos nossos sistemas fisiológicos, aos nossos órgãos. Por exemplo, o coronário está ligado ao coração. Qualquer problema em desequilíbrio nesse centro de força, que é desequilibrado pela força do pensamento em desequilíbrio também, vai provocar alterações cardíacas. Se você é um cardiopata, com certeza você vai ter
um problema mais sério e mais intenso. E, consequentemente, em cada órgão do corpo você poderá ter uma resposta negativa diante de um pensamento negativo. Veja como é difícil a gente trabalhar tudo isso. E para finalizar, nós queremos dizer que tudo que nós vivenciamos em termos de pensamento, em termos de convivência, e, consequentemente, o que vai estruturar a nossa vida futura vai depender exatamente da forma como nós pensamos a vida. Carl Gustav Jung dizia: minha vida é uma história de um inconsciente que se realizou. Veja que ele dizendo: o meu presente é consequência de um passado que se realizou. Se eu trago no passado coisas positivas, coisas boas, eu transporto para o presente tudo isso, me transformando numa pessoa feliz. Nunca trazer, diz ele, do passado as culpas e ver a diferença entre problema e situação foi o que nós vimos. Porque a própria reencarnação, ela traz demarcada na vida de todos nós sentimentos de culpa. Porque se estamos voltando é porque temos algo a resolver aqui. E essas pendências, elas muitas vezes nos martirizam, nos transformando em pessoas culpadas. E isso traz consequências muitas vezes graves. O ato de pensar, outro fator importante, altera a microcirculação do cérebro, consumindo oxigênio e glicose. Portanto, o pensamento consome energia. Já foi divulgado por revistas da área de saúde, que mais de 70% da energia que o corpo gasta, ele gasta no cérebro através da força e por ação do pensamento. Veja como muitas vezes eu estou tão esgotado hoje e, consequentemente, esse esgotamento está muito ligado ao excesso de pensamento pelo estresse. Pessoas estressadas, elas consomem uma energia muito grande. Consequentemente, essa glicose, essa energia, ela vai fazer falta ao corpo. Por isso que as pessoas estressadas são pessoas suscetíveis a terem doenças, porque o próprio corpo está em desequilíbrio, caindo a imunologia. O sistema imunológico sofre uma consequência muito grande em decorrência do estresse. Talvez seja aquele que mais sofra. Não há na terra nenhuma pessoa que se encontre sem haver passado pelo caminho do erro para acertar, da sombra para alcançar a luz, do sofrimento para melhor amar. Disse-nos isso o nosso querido Chico Xavier. Dr. Noboa Fakuri, ele foi um dos que mais pesquisou aqui no Brasil, um dos que estudou como neurocirurgião todos esses processos. Se você puder ler as obras dele, traz informações muito grandes. Quando ele diz: as enfermidades mentais são efeitos e não causas. A chave para ampliar o raciocínio humano está na reencarnação. Olha que coisa importante a gente precisa. Só a reencarnação é que corrige os erros de uma existência espiritual. Assim, tanto as distonias mentais quanto as doenças orgânicas expressam os resultados de ações desequilibradas do espírito no seu passado próximo ou remoto, que o torna vulnerável, abrindo zonas mórbidas em seu psiquismo, refletindo-se no seu perispírito e registrando-se no corpo físico em reencarnações posteriores. Exatamente tudo que nós verificamos. E o que é que a gente precisa para melhorar isso? De atitude, para que possamos superar a postura subconsciente ou inconsciente em relação à vida, libertando-nos dos ganhos secundários da acomodação. Vamos necessitar de dois instrumentos: a motivação e a ação da vontade, para desenvolvermos a consciência acerca de nossa vida, rumando para aquilo que a gente mais precisa, que é a superconsciência. Quando atingiremos nos planos mais evoluídos, uma consciência mais ampliada e mais próxima de Deus. As dificuldades
não desejar mudança em nível profundo, querermos sempre os ganhos secundários, deixarmos sempre de lado coisas que não podem ficar de lado. Se existem problemas para serem resolvidos, vamos resolver. Não importa o resultado fica por conta de Deus. Ele sabe o filho que tem. Então, se o resultado não foi bom, a gente tenta de novo e termina chegando a um resultado desejado. Não acreditar que pode ou merece realizar mudanças, que são as nossas crenças limitadoras. Aí eu não posso, eu não vou conseguir, e consequentemente isso anula todo o processo de crescimento. Querer mudança instantânea e sem esforço. Ele quer ficar bom. Então o que é que ele faz? Vai tomar remédio. Se enche de medicação e fica nessa roda viva de idas e vindas e, consequentemente, cada vez mais ele vai se anulando dentro do seu próprio processo. Então tem que tomar o remédio, sim, o remédio é fundamental, mas é preciso que você modifique o seu pensamento tomando as atitudes que são necessárias. Conclusão, olha o que ele diz aqui: eu quero mudar a minha vida, mas não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz porque isso é muito trabalhoso. Como se diz popularmente, a pessoa passa a vida inteira apagando incêndios que ele cria sem contudo dar fim ao combustível que carrega gerando os incêndios. Eu quero resolver os meus problemas, mas continuo com os mesmos pensamentos, trazendo as mesmas coisas, consequentemente nada muda. Temporariamente, como ele disse, são ganhos secundários que não vão interferir tanto na sua história de vida, porque tudo volta à tona novamente. Tudo que você procura no outro como algo que venha a lhe completar, isso é perigoso, pois trata-se de uma fonte que pode se esgotar. O sentido verdadeiro do amor é que ele seja incondicional. Nada pode ser mudado em nossa vida se não nos aceitarmos. Condenação não liberta, ela oprime e nos deixa triste. Isso parece ser simples, mas o simples é sempre o mais difícil. A aceitação de si mesmo é a essência de tudo que compõe a vida. Mesmo que eu dê comida a um mendigo, que perdoe uma ofensa, que ame meu inimigo em nome de Deus, tudo isso, sem dúvida, é uma grande virtude. Isso porque o que eu fizer ao mais íntimo dos meus semelhantes, estarei fazendo a Deus. Mas se eu descobrir que o mais íntimo dos meus semelhantes, o mais pobre dos mendigos, a mais atrevida de todas as ofensas, o próprio demônio estão todos dentro de mim e que eu mesmo preciso das esmolas da minha bondade e sou inimigo que preciso ser amado, terei encontrado finalmente o sentido da minha vida. Enfim, como esperar a minha transformação se não provocar dentro de mim uma revolução do meu eu, sabendo que os processos de mudança nos impele ao sopro renovador da vida, que precisa ser vivida em toda a sua plenitude. Agora eu acredito que a vida não termina com a morte. Ela é fonte eterna e é movida pelo amor incondicional de Deus. Assim é a nossa vida. Lembrando a todos que na próxima quinta-feira estaremos aqui com a nossa primeira aula, a aula do capítulo 1 do livro O Livro é Nosso Lar. Um abraço para todos e muito obrigado.